Tá valendo, hein? Chegamos, hein, Fernando? Chegamos. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Os amigos do Urbano agora em versão vídeo. Nossa bela face agora está na rede mundial dos computadores. A gente já tinha dado o ar da nossa graça, né, Fernando? Em lives Nos aí dos nossos canais, amigos. isso. No canal do Vanderlei, aqui se fala de Santos, no Diário do Peixe, em outros lugares. Em Vila Belmiro sempre demos as caras, Vini. Portão 17, às vezes portão 1 e 2. Eu tenho que começar a olhar para a câmera, porque eu olho muito para o senhor. Sua beleza me distrai. Eu preciso começar a olhar para a câmera. Melhor. Explicando para a galera, como está escrito aí embaixo, eu sou o Vinícius Cabral e ele é o Fernando Ribeiro. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Ele é o Fernando Ribeiro. Eu sou o Vinícius. Praticamente a gente apanhou. A gente apanhou muito para conseguir fazer isso aqui, mas estamos conseguindo. Qual que é a ideia? A gente tem um projeto Amigos do Urbano desde o ano passado, né, desde 2020, que a gente fala sobre a história do Santos em formato podcast. É o primeiro e até o momento o único podcast sobre a história do Santos. E agora a gente quer fazer também como se fosse um react, né? A gente vai soltar o episódio a cada 15 dias, cada 2 quartas-feiras. E aí sempre na sexta-feira seguinte a gente vai fazer um vídeo no YouTube aqui de mais ou menos 10, 15 minutinhos para falar sobre o podcast em questão. E o podcast que a gente fez essa semana, que foi ao ar no dia 6 de janeiro, o primeiro de 2021, foi sobre os 1.091 gols do Pelé, né, Fernando? A gente falou sobre esse revisionismo, né, que estão querendo fazer com os gols do Pelé, principalmente agora que o Messi chegou a 644 gols apenas pelo Barcelona. O Cristiano Ronaldo chegou a 757, eu acho, ou 758 gols por todos os clubes, contando clubes e seleções, e alguns pesquisadores, alguns veículos de informação dizem que eles superaram Pelé. Só que a gente fez esse podcast lá no que vocês podem ouvir, inclusive aqui no YouTube, a gente deixa o podcast aqui no YouTube, os episódios, e nos outros agregadores. A gente contou sobre a legitimidade dos 1.091 gols do Pelé pelo Santos, né, Fernando? A gente falou dos principais adversários que o Pelé disputou, de alguns campeonatos importantíssimos que o Pelé defendeu o Santos e fez gols, que eram considerados competições amistosas. E eu quero que você comece falando, Fernando, do seu texto. O seu texto no site do Santos, seu texto em parceria com o pessoal da Sofis, Marcelo, Wesley, a turma toda. Rodou o mundo, né? Rodou o mundo, o Santos abraçou a ideia e aí teve muita gente que teve que engolir as próprias palavras sobre os gols do Rei Pelé. Exatamente, Vini. Desde que a imprensa internacional, principalmente a imprensa europeia, vem acompanhando os gols de Lionel Messi marcados exclusivamente pelo Barcelona, e o grupo, a Sofis, que é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, se incomodou muito com essa recontagem de gols, excluindo gols por partidas e competições amistosas. A gente sabe que Pelé jogou em outra época, diferente da época de Messi. Pelé que atuou pelo Santos Futebol Clube na década de 50, de 60 e de 70, onde as competições ditas oficiais, né, competições regulares organizadas pelas federações locais, ainda não tinham a mesma configuração que hoje em dia. Então o Pelé disputou muito mais amistosos do que Lionel Messi. Logo, marcou mais gols em amistosos do que Lionel Messi. E nessa recontagem, que ela começa há pouco tempo, coisa de 10, 15 anos, em partidas por clubes, ignorar as partidas e competições amistosas e só considerar partidas de campeonato. Um critério, né? Não um método, um critério que não seguiu para as seleções nacionais. E, obviamente, o principal prejudicado por esse novo critério foi o Pelé, que por muitas vezes perdeu muito tempo, e o pessoal da Sofis fez um levantamento que o Pelé ficou mais de 1000 dias excursionando com o Santos Futebol Clube ao redor do planeta. Isso dá mais de 2 anos fora do seu país de origem, ou seja, sem disputar competições
ditas atualmente oficiais. E no episódio do Amigos do Urbano, a gente contou um pouco sobre contextualização de história, que é uma situação que incomoda bastante, a gente enxergar a década de 50 e de 60 com os olhos que temos hoje, né? E é por isso que aqui estamos, por isso que temos um podcast, o único, exclusivo para contar histórias do Santos Futebol Clube, para que os torcedores do Santos possam entender as glórias do passado do Santos, possam compreender em qual planeta que o Santos teve suas conquistas, em qual cenário mundial aconteceram as gloriosas passagens do Santos Futebol Clube. E no episódio dessa quinzena, a gente aborda essa situação de que os 448 gols marcados pelo Pelé em competições amistosas são tão válidos quanto gols marcados em competições regulares ditas oficiais, e que esse revisionismo histórico, apagando a história para a nova geração, não será permitido, e o Santos Futebol Clube, emitindo uma nota escrita por membros da Sofis, deixou claro para o mundo que não vão apagar feitos e nem diminuir a grandeza do rei do futebol, Vini. É isso, Fernando, e amigos. A gente também, o Fernando resumiu bem aí o que a gente pensa. A gente não pode olhar para os anos 50, 60 e 70 com os olhos de hoje, né? Até questão básica, sei lá, locomoção. Hoje você roda o mundo rapidamente, né? Antigamente, para você conseguir jogar uma partida no Nordeste, Vini, era muito caro, era muito difícil. Por isso que a Taça Brasil, que foi a primeira competição de clubes no Brasil, ela só nasce em 1959 e ainda assim muito regionalizada, com os campeonatos estaduais sendo uma parte, como se fosse uma eliminatória. Somente os campeões estaduais participavam e ainda assim era uma competição regionalizada. Os campeões estaduais de cada região se enfrentavam antes de todos eles poderem escolher ou disputar quem era o melhor clube do Brasil naquele ano. Então tem essa questão de locomoção, que hoje em dia é obviamente tudo muito fácil. Na época que o Pelé jogava, um exemplo que parece bobo, mas não é. Países não existem mais. Países que o Pelé enfrentou jogando pelo Santos, como por exemplo a Tchecoslováquia. Já virou outro nome, virou República Tcheca. Por exemplo, o Pelé enfrentou a União Soviética pelo Santos. Sim. País que não existe mais. Fez gol. O Pelé fez gol em todo mundo. Pode falar qualquer time aí, o Pelé fez gol. E é isso que a gente traz no programa. A gente tem obviamente a gente não fez a lista dos 448 gols que o Pelé marcou e eles não contam, né? Eles contam como gols não oficiais. A gente traz, por exemplo, os times mais fortes que ele fez gol. Então tem Boca, Inter de Milão, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli, Roma, em jogos não oficiais, né? Benfica, que o Santos também enfrentou em amistoso. Só que a gente também não deixa de falar que o Pelé, por exemplo, fez gol no Transvaal do Suriname, que é uma equipe sem expressão nenhuma. O que a gente quer dizer com isso? O Pelé fazia gol onde dava um jogo para ele jogar. E uma das fontes de renda do Santos, não só do Santos, tá? Aqui é importante a gente frisar, Fernando, que estão tentando apagar parte da história do futebol brasileiro. Porque não só o Santos fazia excursão pelo mundo afora, pelo próprio Brasil, né? Era comum excursão pelo sul, pelo norte, nordeste, centro-oeste do país todo. Os outros clubes também faziam. Então querem apagar essa história, querem reescrever essa história. Um exemplo que a gente trouxe também foi o Teresa Herrera de 59, que o Santos ganhou do Botafogo por 4-1. O Pelé fez gol e o Coutinho fez gol, o Pepe também fez gol, o Zagallo fez gol pelo Botafogo. Então você tinha de um lado Pelé, Pepe, Coutinho, Zito, do outro lado você tinha Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo, jogadores que ajudaram o Brasil a conquistar os 2 primeiros títulos mundiais. E o Pelé ainda conseguiu conquistar mais um, foi em 70. Então, assim... E outra também, né, Vini? Antigamente, hoje em dia, você consegue assistir todas as partidas do Roberto Firmino pelo Liverpool. Você consegue o melhor jogador do mundo em 2020, o polonês Lewandowski, você consegue assistir ele toda semana. Você acha que ele é o melhor do mundo? Neste ano, Vini, eu acho que não tem tanta discussão. A equipe dele foi dominante. Então, a equipe dele foi dominante, ele foi dominante em sua posição, ele foi muito decisivo,
E assim, Vini, esses títulos de melhor do mundo geralmente é para quem marca mais gols, né? Mas, enfim, isso fica um papo para um outro momento. Mas o que eu quero dizer é que, para as pessoas conseguirem enxergar, ver o Pelé jogando, ele tinha que ir até essas localidades. Então, obviamente, virou uma grande fonte de receita para o Santos, para o futebol brasileiro e até para a manutenção do Pelé no Santos Futebol Clube. Muito provavelmente, se o Pelé jogasse em outro clube sul-americano, teria também que se deslocar a outros continentes para disputar partidas e que todos pudessem vê-lo. E assim, as próprias equipes europeias, muitas delas vieram jogar no Brasil na década de 50, na década de 60, até um pouco antes também, década de 40, mas enfim, as partidas amistosas e competições amistosas eram muito valiosas naquela época, e isso não pode se perder, né, Vini? Isso, exatamente. Eu acho que também tem um pouco de dor de cotovelo de europeu, né? Como é que pode um brasileiro, um sul-americano, um negro ser o maior goleador da história? Peraí, como é que não é o Messi? Que, tudo bem, o Messi é sul-americano, eu sei, é argentino, mas ele fez a carreira dele na Europa. Como é que o Cristiano... Como é que o Cristiano Ronaldo... Não, tem que ser... Não, gente, não, é o Pelé. A gente contou a vida e a carreira do Pelé na nossa série Pelé, a Nossa Majestade, está aí disponível nos principais agregadores e também aqui no YouTube, que a gente mostra tudo que o Pelé fez, por exemplo, a saga do milésimo gol, que o Pelé fez no dia 19 de novembro de 69 contra o Vasco no Maracanã. Todo mundo que acompanhou aquilo na época, a imprensa, a torcida, os jogadores, todo mundo, acompanhou como? Como o milésimo gol do Pelé. Como é que eu vou chegar aqui hoje e falar que o Pelé tem 448 gols a menos? Isso não existe. E outra, Fernando, para a gente fechar, até porque o YouTube é uma plataforma de jovem e o jovem não tem muito tempo de ver vídeo, hoje, a gente até deu esse exemplo no podcast, né, no episódio. O Brasil e Gabão, um desses amistosos aí que a CBF faz com a seleção, coloca a seleção para jogar em tudo quanto é canto, ele é considerado um jogo oficial. Só que se o Santos jogar amanhã a revanche contra o Barcelona, tá na hora em Barcelona, pode vir aqui que não tem pra vocês não. Deixa o Messi embora pra ver se a gente não ganha de vocês. Pode vir. Quero ver vocês na Vila Belmiro lotada com com Brat White no ataque, com essas figuras que estão lá. Laércio engole o Griezmann. Sim, nossa, Griezmann, coitado. Se o Marinho fizer 3 gols nesse jogo, não é computado. Só que se o Marinho for convocado pra seleção e o Brasil ganhar de 3-0 da Argentina e ele fizer os 3 gols, os gols do Marinho são computados. Então, assim, até isso... Esse critério esse ruído. É um critério muito falho, né? Eu considero as partidas amistosas, quando elas são disputadas entre seleções, inclusive Messi é o maior artilheiro da história da seleção argentina, contando os gols em amistosos, né? E aí, quando clubes se enfrentam em caráter amistoso ou como competições amistosas, eu não vou considerar. Então, esse critério é um critério muito casuísta. É o critério que eu faço para atingir o resultado que eu quero. Que até a gente cita no podcast, né? A gente cita no episódio no podcast que se a gente considerar apenas os títulos de Campeonato Paulista da era profissional para frente, o Santos é o maior vencedor. O Santos, desde que foi implantado o profissionalismo em 33, o Santos ganhou mais títulos do que qualquer outra equipe. Só o Corinthians iguala, com 22 conquistas. Mas quando a gente pega todo o período do Campeonato Paulista, que começa no começo da primeira década do 1900, o Corinthians tem 30 conquistas e o Santos 22. Eu não posso apagar 8 conquistas do Corinthians só para privilegiar o time do meu coração. Não é assim que a gente trata a história, Vini. É isso mesmo, e só para fechar, Fernando, vamos trazer o livro aqui que a gente citou no episódio. Legal. Dá para ver aí? Dá para ver? Dá para ver sim. Um pouquinho mais para trás. O microfone está na frente. Deixa eu me deixar sozinho aqui na tela. Peraí, que agora eu tô cheio de... Aí, garoto, olha. Olha aí, As Joias do Rei Pelé, escrito pelo... Mago das Imagens. Aqui tem muita coisa sobre o Rei Pelé, a gente falou um pouquinho sobre esse livro. Deixa eu voltar o Fernando aqui, peraí, cadê? Aí, agora sim.
Então, gente, uma coisa assim, a gente falou isso até no programa, lá no episódio do que tá no Spotify, nos outros agregadores. Você pode achar o Messi melhor, o Cristiano Ronaldo melhor, o Marcelinho Carioca, o Evair, quem que você quer, o Rogério Ceni, o volante Elson. Como eu acho o volante Elson um craque da bola. Só que você precisa conhecer a história desse cara aqui, ó. Cadê? Deste homem aqui. Você precisa conhecer o que ele fez. E o que ele fez está eternizado, está nos livros, está nos vídeos, está em filme, está em documentário e está no nosso podcast. É isso, Fernando? Vamos fazer nosso primeiro vídeo, hein? Eu já coloquei a camisa mais bonita que eu tenho do Santos para esse primeiro vídeo, Vini. Hoje eu não vim tão bem trajado, tô com uma camisa neutra, porque a gente vai começar a aparecer muito, né? E não queremos dar a impressão que temos a mesma camisa sempre. Então a gente vai ficar trocando camisa. Que o nosso figurino é curto, né, Vini? Aceitamos patrocinadores. Valeu, galera. Fica aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.